O estrangeiro Tesla foi um físico e inventor lendário cujo gênio continua a inspirar a admiração até hoje. Ele foi o primeiro a inventar a corrente alternada e imaginou um mundo onde a eletricidade poderia ser acessada por todos gratuitamente. Infelizmente, muitas das ideias de Tesla nunca foram concretizadas devido à falta de apoio financeiro. No entanto, entre elas havia invenções verdadeiramente únicas que eu gostaria de compartilhar com você neste vídeo. Aprecie enquanto nos assiste. Torre Vanderclife. Após retornar a Nova York vindo do Colorado, Tesla publicou um artigo sensacional na revista Century. No artigo, ele descreveu um meio de aproveitar a energia solar usando uma antena. Segundo Tesla, isso possibilitaria o controle do clima e forneceria ao mundo comunicação sem fio. O influente banqueiro americano J.P. Morgan se interessou pela tecnologia descrita no artigo. Em uma reunião pessoal, Tesla explicou a ele as incríveis possibilidades da comunicação sem fio, como transmitir fotografias e cartas ao redor do mundo instantaneamente. Tesla imaginou que, com a implementação de sua tecnologia, a Terra se tornaria um cérebro colossal capaz de responder em todas as partes de seu ser. Sem dúvida, Morgan ficou intrigado com a ideia e ofereceu a Tesla $150 mil para a construção da torre de transmissão e da estação de energia. Tesla percebeu que esse valor seria insuficiente, mas decidiu não arriscar um apoio financeiro tão significativo e aceitou iniciar seu trabalho para a construção de Torre Vanderclife. O banqueiro James Warden alocou 81 hectares de terra nos penhascos de Long Island Sound. A torre foi nomeada Vanderclife em sua homenagem. Vanderclife tinha a intenção de erguer a 57 metros de altura e sustentar uma esfera de aço de 55 toneladas em seu topo. Abaixo da torre, a uma profundidade de 35,5 metros, havia um poço. 16 tubos de ferro foram colocados a uma profundidade de 120 metros para permitir a passagem de correntes através deles. Tesla explicou que, de acordo com seus cálculos, esse sistema precisaria agarrar a terra para fazê-la tremer. Os investimentos alocados mostraram-se insuficientes para concluir a construção da torre. Tesla escreveu a Morgan sobre isso, mas este último começou a duvidar do sucesso do inventor e hesitou em fornecer uma resposta positiva. Enquanto isso, em 12 de dezembro de 1901, notícias sensacionais surgiram de que Guglielmo Marconi havia transmitido com sucesso um sinal de rádio através do Oceano Atlântico. Tesla não ficou surpreso com essa conquista e acusou Marconi de usar suas 17 patentes para transmitir o sinal. No entanto, Morgan considerou Tesla um fraudador e recusou fornecer mais financiamento, argumentando que o sistema de Marconi não apenas funcionava, mas também era eficiente em termos de custos. Nenhuma persuasão de Tesla teve efeito sobre Morgan. Além disso, durante o mesmo período, o mercado de ações caiu e o custo dos materiais para a torre dobrou. O preço elevado e a falta de apoio financeiro levaram ao encerramento do projeto, que nunca se tornou realidade. Em 1917, as autoridades dos Estados Unidos decidiram demolir a estrutura única. No entanto, a torre mostrou-se tão resistente que só pôde ser derrubada por uma explosão. Após esse fracasso significativo, Tesla sofreu um grave colapso nervoso e levou muito tempo para se recuperar. Em relação ao colapso de sua ideia, ele disse: "Não é um sonho, é uma conquista simples da engenharia elétrica científica, apenas imagens caras de pensamentos." Tesla acreditava que os pensamentos de uma pessoa poderiam ser fotografados. Ele chegou a essa conclusão durante experimentos em 1893. Décadas depois, Tesla disse a um repórter de jornal que havia se convencido de que uma imagem específica formada na mente, por meio de uma ação reflexa, deveria criar uma imagem correspondente na retina e que essa imagem poderia ser lida por um dispositivo especial. Tesla imaginou refletir a imagem em uma retina artificial, fotografá-la e depois projetar a imagem em uma tela. Se ele tivesse tido sucesso em dar sua vida a essa ideia, objetos imaginados por uma pessoa poderiam ser exibidos na tela, o que significaria que todo o pensamento de uma pessoa poderia ser lido. Nesse caso, de acordo com o inventor, nossas mentes seriam como livros abertos. Em 1898, Tesla recebeu uma patente descrevendo o controle remoto por rádio na exposição elétrica no Madison Square Garden. Ele demonstrou publicamente seu primeiro modelo funcional de um robô controlado por rádio na forma de um barco. Tesla provou para a plateia atônita que era possível operar sem fios. Essa invenção pode ser considerada o início da robótica. Tesla afirmou que o barco controlado por rádio causou uma sensação diferente de todas as suas outras invenções. Como frequentemente ocorria com suas criações, muitas pessoas não sabiam como reagir a esse robô fantástico. Algumas acreditavam que Tesla estava controlando o barco usando o poder de sua mente. Na realidade, ele transmitia sinais para o mecanismo usando uma pequena caixa com alavancas de controle. O número da patente dos Estados Unidos de Tesla é 613.809, de dezembro de 1901.
O primeiro dispositivo com controle remoto sem fio capaz de receber sinais e alimentado por uma bateria interna foi descrito por Tesla. Ele não limitou seu método a barcos. Ele generalizou o potencial da invenção, incluindo todos os tipos de veículos e mecanismos para qualquer finalidade. Durante a apresentação da invenção, ele mencionou que, de acordo com sua tecnologia, apenas algumas pessoas poderiam controlar remotamente 100 navios ou quaisquer outros veículos. No entanto, os jornalistas interpretaram suas palavras de maneira própria e perguntaram se Tesla poderia fazer um barco submergir e transportar armas autonomamente. Essa pergunta deixou o inventor chateado, pois ele tinha uma atitude negativa em relação a qualquer coisa relacionada à guerra. Tesla esclareceu aos jornalistas que sua tecnologia visava aliviar o trabalho humano e que, no futuro próximo, os robôs seriam capazes de realizar as tarefas mais trabalhosas. Infelizmente, a invenção de Tesla estava muito à frente de seu tempo, e aqueles que a observaram não conseguiram entender sua aplicação prática. Máquina sísmica. Em 1898, Tesla conseguiu assustar quase toda a cidade de Nova York durante a calibração de uma pequena máquina. O laboratório do inventor começou a tremer com tanta força que quase desabou o prédio. Tesla mais tarde revelou que estava experimentando com vibrações e tentando ajustá-las ao prédio onde o seu laboratório estava localizado. Quando toda a maquinaria pesada começou a voar ao redor do laboratório, Tesla pegou um martelo e destruiu o gerador, percebendo que o prédio não aguentaria as oscilações e simplesmente desabaria. No entanto, nesse experimento foi suficiente para atrair a atenção da polícia e dos serviços de emergência do local. Na época, Tesla não admitiu que o incidente era de sua autoria. Esse experimento inspirou um inventor a criar seu gerador telogeodinâmico, que ajudaria os cientistas a explorar as propriedades geológicas da Terra e localizar depósitos minerais e minérios subterrâneos. Tesla não conseguiu criar sua própria máquina sísmica, mas hoje cientistas e engenheiros utilizam os mesmos princípios que Tesla deixou apenas no papel. Invenção para prevenir guerras. Tesla revelou sua última invenção para prevenir guerras ao jornal New York World. Seu projeto incluía o uso da telegrafia sem fio para detonar explosivos poderosos no mar. A forte explosão criaria então ondas gigantes de tal magnitude que poderiam virar frotas inimigas inteiras. O jornal relatou que a onda artificial poderia tornar as forças navais tão inúteis quanto barcos de papel lançados por crianças. Segundo Tesla, sua invenção poderia aproximar o Dia da Paz Universal. Energia sem fio. No final dos anos 1890, Tesla chegou à conclusão de que em altitudes elevadas, devido ao ar mais rarefeito, a energia elétrica poderia ser transmitida sem o uso de fios. Ele ficou obcecado com a ideia de provar que a energia poderia ser obtida da ionosfera. No entanto, Tesla precisava de apoio financeiro para esse empreendimento. Essa notável teoria chamou a atenção do amigo de Tesla, Leonard Curtis, bem como o coronel John Jacob Astor, que decidiu investir $30 mil no experimento. Após garantir patrocínio para sua pesquisa, Tesla viajou para o Colorado em maio de 1888, onde ele e seus assistentes começaram a construção de uma nova estação experimental perto do Pikes Peak. Para capturar a atenção do público, Tesla também informou aos jornalistas que pretendia enviar um sinal de rádio do Pikes Peak para Paris, mas não revelou os detalhes de como ele conseguiria isso. No Colorado, Tesla embarcou em suas investigações científicas. Ele logo descobriu que a Terra estava literalmente cheia de vibrações elétricas. Tesla concluiu que, quando um raio atinge a Terra, ele gera ondas poderosas que viajam de um lado da Terra para o outro. Tesla teorizou que se a Terra fosse um grande condutor, ele poderia transmitir uma quantidade limitada de energia para qualquer ponto do globo. Para testar essa teoria, ele precisava se tornar a primeira pessoa a criar ondas elétricas comparáveis a raios. O laboratório de Tesla no Colorado era uma estrutura surpreendente. Com um teto retrátil e uma torre de madeira de 27 metros que protegia o laboratório contra incêndios. No topo havia uma massa de metal de 43 metros, que sustentava uma grande esfera de cobre. Dentro da torre de madeira, havia uma enorme bobina de Tesla especialmente projetada para fornecer impulsos elétricos verticais poderosos no solo. No dia em que Tesla realizaria seu experimento, todo o equipamento foi meticulosamente verificado. O inventor também instruiu seu mecânico-chefe a acionar o interruptor por apenas 1 segundo. Depois, a bobina secundária começou a faiscar e crepitar. Rodeado por um aterrorizante arco elétrico azul, satisfeito com o resultado, Tesla ordenou ao mecânico que fechasse o interruptor. Enormes arcos azuis de eletricidade subiam e desciam da bobina central, e flechas de relâmpagos artificiais com mais de 30 metros de comprimento surgiram no mastro no topo da estação. Infelizmente, durante o experimento, um incidente ocorreu, e a máquina elétrica da El Paso Electric Company queimou. Como resultado, toda a cidade ficou sem eletricidade. O gerente da usina de energia estava furioso e insistiu para que Tesla reparasse os danos e compensasse as perdas incorridas.
Além do experimento bem conhecido, Tesla conduziu outras investigações notáveis em seu laboratório em Colorado Springs. Uma de suas buscas era demonstrar que a ionosfera poderia ser usada como condutora de ondas de rádio. Em seu laboratório, ele conseguiu receber e registrar ondas de rádio cósmicas em seus instrumentos sensíveis. Ele percebeu que sua teoria estava correta e afirmou ter detectado sinais de rádio extraterrestres. Infelizmente, a comunidade científica não acreditou nele, principalmente porque o conhecimento de sinais de rádio cósmicos ainda não existia na época. Hoje é claro que Tesla não estava mentindo. Observatórios e laboratórios em todo o mundo têm registrado sinais de rádio cósmicos emitidos por moléculas de hidroxila nas nuvens de gás interestelar e nas camadas externas de estrelas gigantes vermelhas há várias décadas. Essas fracas e altamente penetrantes ondas de rádio têm frequências que variam de 1610,6 a 1613,8 MHz e são emitidas por qualquer material cósmico com uma temperatura acima do zero absoluto, menos 273 graus Celsius. A temperatura de 15 graus Celsius, além disso, cientistas agora entendem que Tesla estava correto em sua teoria sobre a ionosfera. A ionosfera de fato serve como um excelente condutor de ondas de rádio. Desde sua infância, o pai de Tesla instilou nele uma forte aversão à guerra. Portanto, o lendário inventor dedicou muito tempo a ideias sobre como eliminar rapidamente exércitos inimigos no caso de guerra. E um dia ele concebeu uma maneira de fazer exatamente isso. Uma de suas invenções mais icônicas e controversas foi chamada de Teleforce. Tesla decidiu compartilhar a ideia de sua criação com o público em 11 de julho de 1934. Um artigo sensacional foi publicado no New York Times, onde Tesla descreveu extensamente a invenção. Segundo ele, o dispositivo era capaz de destruir até 10.000 soldados a uma distância de 400 quilômetros. A operação do dispositivo era baseada no uso de feixes de metal ionizados que viajariam a uma velocidade de quase 500 mil de quilômetros por hora. Sua potência deveria atingir incríveis 100 bilhões de watts, resultando na aniquilação instantânea do inimigo. O Teleforce frequentemente é erroneamente referido como o raio da morte, embora Tesla mesmo tenha afirmado que seu projeto não tinha nada a ver com esse conceito. Segundo ele, feixes não podem ser produzidos em quantidades necessárias e sua intensidade diminuiu rapidamente com a distância. Assim, seu projeto envolvia o uso de partículas, não feixes. Tesla, é claro, percebeu que precisaria de uma quantidade substancial de dinheiro para implementar o projeto. Ele decidiu abordar o empresário americano mais rico, John Pierpont Morgan, que já havia patrocinado suas ideias anteriormente. No entanto, devido a um antigo conflito, Morgan recusou o apoio. O grande inventor também tentou entrar em contato com o primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, mas sua proposta não despertou o interesse do estadista. Após várias tentativas de encontrar apoio financeiro em todo o mundo para o benefício da paz, Tesla se dirigiu a líderes de diferentes países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França e União Soviética. Como prova da seriedade de seu projeto, ele enviou um documento científico intitulado A Nova Arte de Projetar Energia Concentrada e Não Dispersiva através de Meios Naturais. Nele, descrevia um tubo de vácuo com uma extremidade aberta e um selo de gás que permitiria que as partículas saíssem, além de um método para carregar partículas a milhões de volts e criar fluxos de partículas direcionais não dispersivos usando repulsão eletrostática. Sua ideia despertou grande interesse das autoridades soviéticas e, através da Frente Soviética de Armas em Nova York, Tesla recebeu $25 mil por informações completas sobre o método e o dispositivo. No entanto, não está claro se algum dispositivo físico foi entregue ao governo soviético. Documentos e ideias suficientes descobertos, conforme descritos pelo próprio inventor, permitiram desenvolver um protótipo do Teleforce, o que de fato foi realizado por um grupo de cientistas da Universidade de Adelaide. Quem sabe, talvez um dia o mundo venha a conhecer uma arma de ponta capaz de pôr fim às guerras em todo o mundo. Gerador de ozônio em 1903. Tesla estava em desespero após a recusa de John Morgan em financiar ainda mais suas invenções. Tesla precisava recuperar sua reputação e ele confessou a Morgan que lançaria um certo dispositivo comercial que o mundo inteiro usaria. Em 1906, Tesla fundou a empresa de ozônio Tesla e patenteou o primeiro gerador de ozônio portátil dos Estados Unidos. O dispositivo destinava-se a contribuir para a purificação do ar em espaços fechados. No início dos anos 1990, as pessoas estavam seriamente preocupadas com a fumaça nociva gerada pela queima de uma grande quantidade de carvão. Acreditava-se que isso estava causando o surgimento de novas doenças. Os habitantes urbanos tinham pouco controle sobre o ar poluído fora de suas casas, mas tentavam várias maneiras de eliminá-lo internamente. É aqui que o gerador entrava em jogo, ozonizando o ar de uma forma que adquiria propriedades antissépticas.
Mais tarde, descobriu-se que o dispositivo de Tesla não possuía essas propriedades e, pelo contrário, o ozônio poderia ser prejudicial aos seres humanos quando usado em ambientes fechados. Enquanto geradores semelhantes são agora proibidos para consumo em massa nos Estados Unidos, sendo permitidos apenas para a esterilização de água e equipamentos específicos, charlatães continuam a promover a terapia com ozônio como cura para o câncer e a AIDS. A aeronave voadora em 1913. Tesla avisou o público que um dia eles o veriam voando pelo céu de Nova York para Colorado Springs. Nos anos seguintes ao primeiro voo dos irmãos Wright, muitos cientistas, incluindo Einstein e Edison, estavam ansiosos para criar suas próprias aeronaves voadoras. No início do século XX, inúmeros pedidos de patentes para designs excêntricos de aeronaves foram apresentados por vários inventores, e Tesla certamente não foi uma exceção. Em 1928, aos 72 anos, Nikola Tesla recebeu sua última patente, intitulada Transporte Aéreo. A aeronave voadora foi projetada de forma brilhante e se assemelhava a uma combinação de helicóptero e avião. Em seu projeto, Tesla descreveu e ilustrou uma aeronave tipo caixa aberta com uma hélice inclinada e asa. Segundo Tesla, a aeronave pesaria cerca de 362 kg e poderia decolar de qualquer ponto através de uma garagem ou do topo de um prédio. Seu custo era destinado a ser $1.000, independentemente do propósito para o qual fosse adquirido. Essa invenção serviu como precursora das modernas aeronaves de rotores inclinados ou decolagem em pouso vertical de curto alcance, STOL. Infelizmente, Tesla nunca teve os fundos para criar um protótipo e não conseguiu voar pelos céus de Nova York para Colorado Springs. Dirigíveis supersônicos em 1919. Tesla descreveu sua ideia de um dirigível supersônico que operaria exclusivamente por transmissão elétrica sem fio de torres terrestres. De acordo com suas palavras, a aeronave seria capaz de atingir uma altitude de mais de 10 km acima do solo e voar a velocidades de 1.600 km por hora, possibilitando um voo de Nova York para Londres em apenas 3,5 horas. Um artigo publicado na edição de julho da revista Reconstruction, em 1919. Tesla discutiu seu trabalho no desenvolvimento de um dirigível supersônico e explicou que a fonte de energia era praticamente ilimitada, pois o dirigível poderia ser alimentado por qualquer número de usinas elétricas, assim como trens percorrendo trilhos. Em nossos dias atuais, essa ideia parece bastante viável, mas no início do século XX soava tão fantástica que ninguém acreditava nela. Obras de Tesla após sua morte. Há uma lenda de que, após a morte de Tesla em 1943, muitas de suas obras científicas foram roubadas, as mais valiosas pelo FBI e por outros. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal.